Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, falar aqui das lutas da classe trabalhadora e também das suas entidades. E no dia de hoje eu acabei de sair do Palácio Sunset de São José dos Campos, onde ocorreu a cerimônia da posse da chapa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que venceu as últimas eleições que ocorreu, em fevereiro. Foi uma cerimônia aí de posse que contou com presença aí dos metalúrgicos, seus representantes, os representantes aí de partidos como o PSTU, mas também de outras organizações como o PSOL e também do Partido dos Trabalhadores, além de outras entidades sindicais do Vale do Paraíba, mas também de outros lugares aí do São Paulo. Sem mais, sem menos, fiquem aí com a gente e confira como foi mais uma atividade que o Mesa de Debates fez a cobertura. A gente toma posse, dando sequência na mais longa greve que já teve da nossa categoria e uma das mais importantes lutas operárias do nosso país, que é a greve dos trabalhadores da Avibraz, que completa mais de 1 ano e meio que esses trabalhadores estão travando a luta em defesa dos empregos, em defesa dos direitos. E nos últimos 3 anos, o que nós mais fizemos foi a organização da luta da nossa categoria, principalmente na defesa dos empregos dos trabalhadores. A luta por empregos, ela pode parecer uma luta defensiva, mas ela é uma luta política muito importante em um país onde você não tem nenhuma estabilidade no emprego. E foi assim no final do ano passado, a nossa luta para cancelar as demissões da GM. A montadora que demitiu 1.200 no estado de São Paulo, em São José dos Campos foi mais de 800. E nós travamos uma greve unitária com os metalúrgicos da GM de São Caetano do Sul e de Mogi das Cruzes, 17 dias de greve pelo cancelamento das demissões. Assim como foi também a luta contra o fechamento da Caoa Sherry, a luta contra o fechamento da MWL, entre outras lutas importantes que nós tivemos. E o sindicato, ele não é o seu presidente. O sindicato, ele é a diretoria. O sindicato, ele é o corpo de ativismo. E principalmente, o sindicato é os trabalhadores. E esse time que aqui está, com certeza, é o time que está preparado para conduzir a luta da nossa categoria para a gente defender esses 32 mil metalúrgicos. Sabemos que não vai ser fácil, mas a gente vai ter a ousadia de estar na linha de frente. Esse sindicato que não faz apenas a luta sindical organizando a categoria. Esse sindicato que está na linha de frente também das pautas políticas que tem aqui na nossa região, que tem no nosso país e que tem no mundo. Assim como a gente está nesse momento em campanha contra a privatização do Parque da Cidade de São José dos Campos. Assim como a gente está também na linha de frente pela cassação do mandato do vereador Tomás do PL, que fez discurso na Câmara defendendo ditadura militar. Nós não vamos aceitar isso daí e a gente vai organizar a nossa categoria para ir para cima de quem defende volta de ditadura. Foi dito aqui por outros companheiros, mas eu quero reafirmar o nosso internacionalismo. Esse sindicato que neste momento que existe um conflito na faixa de Gaza, a gente está do lado do povo palestino contra o Estado sionista de Israel. Assim como na guerra que existe ainda em curso na Ucrânia, a gente está do lado dos trabalhadores ucranianos contra a invasão imperialista de Putin. Esse sindicato que mantém, e para a gente é com muito orgulho, e a gente precisa avançar, 6 companheiras mulheres na nossa diretoria, porque esse sindicato também está na linha de frente contra todo tipo de opressão. E é tarefa nossa discutir com a nossa classe a importância da luta contra o machismo, da luta contra o racismo, também a luta contra a LGBTfobia, porque a gente sabe que o sistema capitalista e a patronal se utiliza disso para estar dividindo a nossa classe. E esse sindicato que vai seguir com essa diretoria nos próximos 3 anos, a gente reafirma aqui também, e daqui a pouco na festa, junto com a nossa categoria, que a gente vai seguir o caminho da independência de classe.
tanto a independência diante dos patrões, mas também a independência política. Seja lá quem estiver na presidência da República, seja lá quem for governo, se atacar o trabalhador, a gente vai estar na linha de frente organizando a resistência. Porque o que a gente vê entra ano, sai ano, e a vida do nosso povo dentro desse sistema capitalista ele não melhora. Então é tarefa de um sindicato combativo, como o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, fazer também a disputa da consciência dos trabalhadores. Porque dentro desse sistema capitalista, a gente pode até lutar para aumentar a PLR, a gente pode até lutar para aumentar o salário, mas a vida nunca vai estar boa para os trabalhadores dentro desse sistema. A gente precisa discutir com a companheirada que a gente precisa construir um outro modelo de sociedade, que é uma sociedade socialista. Foi dito aqui pelo companheiro Toninho, e daqui a pouco também na festa, junto à nossa categoria, nós estaremos fazendo essa apresentação oficial, porque a gente toma posse hoje, dia 25 de maio, e de acordo com as regras da Justiça Eleitoral, no dia 6 de junho, eu me afasto legalmente da diretoria do sindicato, porque eu vou cumprir a tarefa de ser pré-candidato a vereador pelo PSTU, para a gente discutir junto com os trabalhadores que nós temos que apresentar uma alternativa socialista, uma alternativa classista, com independência de classe para os trabalhadores. E aí, durante esse período que eu estarei afastado, o nosso companheiro aqui, nosso irmãozão, Valmir Mariano, vice-presidente, hoje, a partir do dia 6, assume a presidência do nosso sindicato e vai ser esse camarada que vai estar na linha de frente junto com os demais diretores, organizando a luta da categoria. Muito obrigado pela presença de vocês, gente. 3 anos de muita luta, mas aqui estão os 42 companheiros e companheiras que estão preparados para a gente organizar a luta da nossa categoria no próximo período, rumo a uma sociedade socialista. Muito obrigado pela presença de todos, gente. Eu estou aqui com o Altino, né, do Sindicato dos Metroviários, acabou de ser readmitido, né, por conta aí da demissão política do Tarcísio. Altino, primeiramente, né, gostou do evento? Gostei, foi bem bacana, esse local aqui é bem legal e o Sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos é um sindicato bem organizado, fez um bonito evento aqui em defesa da classe trabalhadora. Agora falando da questão política mais, né? Para você e para os metroviários, qual que é a importância do sindicato, a importância da categoria metalúrgica? O Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos sempre foi um parceiro, um irmão nosso, a gente sempre esteve junto nas diversas batalhas, nos apoiaram quando a gente foi demitido, apoiaram nas nossas greves e vice-versa, apoiamos aqui a luta, por exemplo, pela manutenção da fábrica Avibraz, que ela não fique na mão do estrangeiro, porque podia ser sim um lugar, inclusive, de fomento da indústria de São Paulo, para enfrentar exatamente a ganância das grandes multinacionais. Então, somos irmãos dos metalúrgicos na luta contra a opressão e exploração. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com a Flávia, professora da rede estadual e também da oposição combativa da POSP. Flávia, primeiramente para você, qual que é a importância dos sindicatos dos metalúrgicos? Olha, assim, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José é um grande exemplo para todos os lutadores, não só para a gente que é da CSP com lutas, né, mas também para todos os lutadores do país, porque se a gente tivesse, eu ouço inclusive isso dos professores nas escolas, que o sindicato que luta é o Sindicato dos Metalúrgicos, e o pessoal tem como exemplo, porque é um sindicato que mantém a sua independência de classe, a sua independência frente aos governos, né? E que está sempre apoiando também a nossa luta na educação e nas demais categorias, inclusive com uma atuação internacional, que é bastante reconhecida a importância da rede internacional dos trabalhadores, a atuação do Sindicato de São José também, dos metalúrgicos. E Flávia, né, a gente viu ontem, né, inclusive eu estive cobrindo pelo mesa de debates a Assembleia dos Professores, né, e eu vi uma direção da POS muito aquém do que ela deveria ser, né. E aí a gente vê aqui o Sindicato dos Metalúrgicos organizando a luta e tudo mais. Que lição que os metalúrgicos podem ensinar, né, para os professores, né, que normalmente, né, eles que ensinam? Olha, eu acho que esse elemento da independência de classe, da independência frente aos governos, é o que faz o Sindicato de São José ser um sindicato tão combativo. A POSP, ela tem uma história de luta muito importante, só que o que a gente tem visto cada vez mais é o enfraquecimento desse sindicato a partir do momento em que ele passa a se atrelar cada vez mais aos governos com a política de colaboração de classes que hoje
os partidos que estão à frente da PUESP, né, como o PT, PCdoB, PSOL e outros, né, estão nessa grande aliança de frente ampla que vai desde Lula, Boulos, ao republicano do Tarcísio, o PP, Arthur Lira, enfim. Então isso faz com que o sindicato fique amarrado nessa política de colaboração de classe e não vá até o final, até onde precisa ir, né? Ontem a gente viu na Assembleia um verdadeiro desmonte de um processo de mobilização que começou lá em janeiro, que veio ganhando força, crescendo a cada Assembleia, mas que por uma política da direção da PUESP estadual, né, de postergando a luta e não apostar no enfrentamento na ação direta, os professores perdem a confiança na direção do sindicato e é lamentável, porque nós temos aí um dos maiores sindicatos da América Latina, com uma categoria que está sendo muito atacada por Tarcísio, que enfrenta ataques à educação, inclusive no governo federal, com a política de manutenção do novo ensino médio, e o sindicato precisa ser combativo e mobilizar desde a base para enfrentar esses ataques do capitalismo à educação. Nós não temos visto isso, infelizmente, na PUESP, por isso que nós, da oposição, seguimos chamando a professorada, os professores e professores. Vamos fortalecer a oposição, porque nós precisamos defender uma bandeira de reconstrução da PUESP pela base. Essa é a nossa tarefa hoje, porque para derrotar Tarcísio e os ataques dos governos da educação, nós precisamos de uma PUESP forte, combativa, representativa e com independência de classe. É isso aí, valeu, Flávio. Eu estou aqui com a Vera, né, representando o PSTU. Vera, primeiramente, né, qual que é a importância do dia de hoje, né, e como que o PSTU enxerga a importância do Sindicato dos Metalúrgicos? O Sindicato dos Os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e daqui da região é o que deveria ser todos os sindicatos no Brasil e no mundo. Um sindicato que atua diretamente com a sua base, é um sindicato combativo, é um sindicato altamente democrático, onde impera nessa categoria a democracia operária, que tem se enfrentado com as multinacionais na defesa intransigente dos trabalhadores e tem uma direção que sempre se renova, mas que carrega consigo essa característica, é a razão de existir de um sindicato combativo, classista, independente de luta. E a gente sabe que tem muitos sindicatos aí que, né, que precisam resgatar isso. O que os sindicatos metalúrgicos podem ensinar para outras entidades? Os sindicatos metalúrgicos podem ensinar ao conjunto da classe trabalhadora brasileira que a organização dos trabalhadores no seu local de trabalho precisa ser independente dos patrões e dos governos, porque a existência dos sindicatos tem como natureza a organização da classe trabalhadora para se enfrentar com os seus patrões, ou seja, é para a luta para melhores condições de trabalho e de salário, e isso só se realiza no confronto direto, seja com os empresários, seja com os governos que são seus patrões. E isso o Sindicato de São José dos Campos tem muito a ensinar, assim como tem a ensinar a sua solidariedade com outras categorias profissionais nesse país, inclusive no âmbito internacional. Então é isso aí, valeu, Vera. Eu estou aqui com o Davi, né, do Sindicato dos Químicos, também aí da Unidos para Lutar e da Revolução Socialista, né, do PSOL. Davi, primeiramente, né, qual que é a importância do dia de hoje e a importância aí que o Sindicato dos Metalúrgicos tem aí, tanto para as lutas da região, mas também para o Brasil como um todo? A importância do dia de hoje, que hoje é o dia da posse, né, do sindicato muito importante, que é o Sindicato Metalúrgico, sindicato de luta, que realmente é uma ferramenta da classe trabalhadora. Ontem foi a nossa posse, né, e é muito importante ter essa participação, fortalecer com lutas, e a importância de organizar os trabalhadores, né, para enfrentar governo e patrão com independência de classe, porque frente ampla e governo não resolve a vida de ninguém, de nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora. Se eu tiver uma ferramenta de luta, essa que é a importância. Certo. E qual que é a parceria que vocês, dos químicos e dos metalúrgicos, têm, né? Que vocês têm uma parceria muito forte, né? Sim, a gente faz parte da mesma central, que é a Central CSP com Lutas, né? Ao qual a gente faz parte da direção nacional, da executiva.
E a gente fortalece e constrói em conjunto a CSP com Lutas, com essa independência de classe, que é muito importante para os trabalhadores. Maravilha, valeu, Davi. Valeu! Eu estou aqui com a Marina Sassi, da Resistência do PSOL. Né, Marina, né, para a região do Vale do Paraíba e também para o Brasil também como um todo, para você, qual que é a importância que os sindicatos metalúrgicos têm? Não, eu acho que o sindicalismo, de forma geral, cumpre um papel fundamental na defesa dos direitos sociais que estão em xeque no Brasil, né? Já tivemos situações mais críticas, digamos assim, né, sobre o governo Temer, sobre o governo Bolsonaro, mas a gente ainda tem uma bancada na Câmara muito reacionária e que visa, sim, atacar os setores mais pauperizados da classe, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente valorizar o sindicalismo como um todo. Eu mesma, né, estou encerrando um ciclo aqui na minha vida, fiquei 3 mandatos, total de 9 anos, na direção dessa entidade, e agora estou aí passando um bastão e valorizando quem está topando pegar essa tarefa. E Marina, você falou aí desse cenário aí de retirada de direitos, qual que é o caminho que a gente tem que enfrentar? Eu acho que o grande desafio da nossa geração, eu sempre bato muito nessa tecla, é o enfrentamento com a extrema-direita. Isso se dá através das bases, através da organização da nossa classe. Então, retomo um pouco o que eu estava falando do papel do sindicalismo, mas não só, né? Eu acho que para a gente conseguir avançar das nossas pautas, a gente precisa de uma união mais ampla. Então, é o movimento sindical, movimento popular, movimento feminista, tudo isso para a gente conseguir avançar nos nossos direitos. Então é isso aí, valeu, Marina. Obrigada. Eu estou aqui com o Luiz, servidor estadual do Judiciário. Luiz, né, qual que é o exemplo, né, que os sindicatos metalúrgicos, a categoria metalúrgica tem aí para a categoria que você pertence, que é os servidores estaduais? Os sindicatos metalúrgicos e a categoria dos metalúrgicos, eles têm muito a ensinar para a gente, por ser uma categoria historicamente de combate que está levando aí, através dos sindicatos metalúrgicos, importantes lutas aqui, tanto nas categorias organizadas quanto na comunidade, aí, luta por moradia, luta por direitos aí contra os ataques dos governos e dos patrões. Então é uma lição que eu sempre levo para a minha categoria, debatendo com eles como um verdadeiro sindicato de luta tem que atuar frente às categorias e frente à classe trabalhadora. E como que é o seu sindicato? Olha, meu sindicato no Judiciário é um sindicato que é um sindicato que a categoria precisa lutar para retomar, porque é um sindicato hoje em dia burocratizado e é um sindicato que não tem implantação real na categoria, né? Então a gente luta aí na corrente da oposição sindical, né? Organizado como CSP com Lutas, para levar essa luta para que a categoria realmente possa ter a posse do seu sindicato como instrumento de luta. Então a gente ainda está na luta para retomar o sindicato aí de anos de uma burocracia aí que está no poder há 20 anos. Então a gente toma muito como exemplo a CSP com Lutas, reivindicando esse exemplo dos sindicatos metalúrgicos também na nossa luta no Estado. Então é isso aí, valeu, Luiz. Obrigado. Eu estou aqui com o Heller Gonçalves, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São José dos Campos. Né, Heller, é importante a data de hoje, né, porque, né, a luta vai ser dura, né? Exatamente, posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, um dos principais sindicatos que tem no nosso país. A gente sabe que a nossa responsabilidade ela é grande diante dos desafios que virão, mas aqui está tomando posse 42 companheiros e companheiras de 19 fábricas da nossa categoria, um time que está preparado para conduzir as lutas da nossa categoria para o próximo período. Explica aí pra gente o que vai rolar no dia de hoje. Hoje vai ter uma cerimônia política de posse da nova diretoria, onde a gente abre também o espaço para uso da palavra das organizações que são parceiras nossa aqui na nossa região, os sindicatos, a nossa central, a CSP com Lutas, os partidos políticos de esquerda que estarão presentes, e depois uma festa para a categoria. Isso é importante também porque a gente foi para a base pedir voto, a categoria votou em peso,
por mais que é uma eleição de chapa única, mas é difícil você convencer o trabalhador a votar quando tem esse tipo de situação, porque já fica na cabeça que já ganhou, e a gente teve uma votação expressiva, onde 94% da categoria votou na chapa 1, então também vai ter aí um momento festivo para os metalúrgicos associados e os seus familiares. Então é isso aí, valeu, Heller. Falou, tamo junto, mais 3 anos na luta. Eu estou aqui com o Mancha, né, metalúrgico, já foi presidente do sindicato. Mancha, primeiramente, né, para você, o que você espera do Sindicato dos Metalúrgicos aí nessa gestão, né, e qual que é a sua expectativa aí para o dia de hoje? Bem, hoje tem a posse da nova diretoria do sindicato, é um momento importante, um momento de renovar os compromissos com a categoria e frente às mudanças que ocorrem no mundo do trabalho, cada vez mais precarização e cada vez mais crescendo a exploração sobre os trabalhadores, é muito importante ter uma direção combativa, uma direção classista como a atual direção do sindicato, que se reelegeu recentemente. Então, acho que isso é importante, dar continuidade a esse trabalho, dar continuidade às mobilizações dos trabalhadores, às campanhas, não só as campanhas específicas, as campanhas da categoria, mas unificando essas campanhas também com o conjunto da população explorada e construindo uma alternativa de direção para o movimento operário. E Mancha, né, a gente sabe que em breve, né, embora a gente não sabe prever exatamente quando, né, as lutas podem começar a surgir no Brasil. E qual que é o papel que o Sindicato dos Metalúrgicos pode cumprir? Não, então, o Sindicato Metalúrgico ele é um sindicato muito importante, ele tem toda uma história de luta, tem toda uma história toda uma tradição. E nesse momento, onde a maioria das centrais sindicais e a maioria dos sindicatos, eles passam simplesmente a apoiar o governo ou a fazer todas as suas ações no sentido de dar sustentação a um governo que está atacando os direitos dos trabalhadores, como nós estamos vendo agora na greve do funcionalismo, em diversas outras formas. Então, é muito importante que tenha uma direção independente, uma direção que tenha compromisso com a luta dos trabalhadores e com a luta pela superação desse sistema capitalista. E é isso que o nosso sindicato vai enfrentar no próximo período. Então é necessário que ele, por um lado, entre cada vez mais para dentro das empresas, cada vez mais se organize, aumente o número de sindicalização, atrai os jovens para o sindicato e, ao mesmo tempo, leve essa bandeira aqui para fora, construindo uma direção, fortalecendo a CST com lutas, fortalecendo a rede sindical dos trabalhadores internacional. Acho que essa que é a tarefa, levar o exemplo do sindicato aqui para outros lugares. Então é isso aí, valeu, Mancha. Falou. Eu estou com o Fivaldo, né, que foi ex-presidente aí do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, está aqui acompanhando, né, o evento aqui no Palácio Sunset. E Fivaldo, né, primeiramente para você, qual que é a importância que os sindicatos metalúrgicos têm aí para a luta dos trabalhadores? Olha, o Sindicato Metalúrgico na nossa região é um dos mais importantes em defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é um sindicato de muitos anos, uma tradição de luta, de resistência, e que tem mais uma posse aí para dar continuidade a essa luta que os trabalhadores tanto almejam. E uma das marcas aí que o sindicato, né, reivindica é a questão da independência de classe, né? Como que você vê hoje esse tema aí no movimento sindical? Bom, eu diria que essa pauta não é de hoje, né? A vida inteira a gente lutou pela independência de classe, exatamente independente de governos, de patrões, né? Nós queremos ter a nossa independência porque acreditamos que os trabalhadores só podem ter a sua liberdade na medida em que ele tem independência de classe. E são duas classes antagônicas, né? Então não tem como se conciliar. Então é isso aí, valeu, Vivaldo.